Capítulo 26. O cavaleiro com barba mal feita até pensou em fazer alguma coisa para evitar aquele ataque súbito, mas já era tarde demais. Quando os soldados correram para cima dele, também Hector Farmer e Paulo Constard sentiram o coração acelerar pela situação já fora de controle, pois uma coisa é você querer ver alguém humilhado, destituído de algo, desonrado, talvez até preso. Outra coisa é querer ver esse mesmo alguém morto. Ariane Narim gritou em desespero o nome do jovem que aprendera a amar. Maria Hensel gritou o mesmo nome, mas ninguém poderia chegar primeiro à frente do alucinado, antes que a espada se encontrasse com a de João Hensel, em trêmula posição de guarda, portando uma grossa espada de madeira. Ariane automaticamente, em puro reflexo involuntário, procurou por Banshee nos arredores, temendo pela visão da ruiva chorona, e descobriu que, ao menos naquela tarde, ela não estava ali. A espada de aço se chocou contra a réplica de madeira, e por mais que fosse uma réplica, a espada de madeira era grossa e pesada e começou a ser desgastada a cada golpe, mas aguentou a maioria. Aguentou quantos foram precisos. Aguentou até mais do que o suficiente. As lâminas se cruzaram em velocidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Os soldados travaram por um momento, impressionados e chocados com o que estavam vendo. O fato era que, apesar da inexperiência visível e do medo que percorre um primeiro combate real, e em consequência todos os seguintes, a movimentação de João Hensel era a movimentação de um aprendiz bem treinado, um aprendiz em atividade, um aprendiz de espadachim. O que é isso que você está contando de esquerda para lá e direita para cá? Tá tendo aulas de dança agora? Um aprendiz dedicado que dedica boa parte de seu tempo a aperfeiçoar uma técnica ensinada por alguém competente. Não, pô, isso é da aula de xadrez. E foi só então, que Maria Hensel arregalou os olhos, o coração parou e ela entendeu. Esquerda, direita. A contagem, a maldita jogada de xadrez, o passo de dança. Jogada de tabuleiro? O mantra. Por aí. Em velocidade, a espada de madeira de João Hensel se chocou uma vez pela esquerda com a do atacante bigodudo. Esquerda. E então outra pela direita. Direita. E ainda em velocidade impressionante, de novo pela esquerda e direita, em mais 1, 2, 3, 4 vezes. Esquerda, direita. João subitamente ergueu a espada acima da cabeça, preparando-se para descer com vontade no topo e rachar o crânio de seu adversário. O bigodudo, em reflexo, colocou sua espada em um movimento de defesa para cima. Uma finta. Foi quando a grossa espada de madeira desceu como se fosse um machado na direção do joelho direito do inimigo. A rótula do espadachim saiu do lugar. Embaixo. O corpo do bigodudo arqueou no chão, enquanto ele gritava. E quando o tronco ajoelhado ficou mais baixo e do tamanho de sua altura, João Hensel finalizou sem piedade. Direita. A espada de madeira desceu tão violentamente, mas tão violentamente na direção do rosto daquele homem, que no segundo antes do golpe, o mundo pareceu girar em velocidade mais lenta, quando a arma explodiu em dezenas de fiapos e lascas de madeira para tudo quanto foi lado, enquanto o rosto do protetor de Conde Edmond virava cuspindo sangue, em meio a nuvens de grosso cerne de árvore esculpida. Ariane Narim correu na direção de João e se jogou em cima dele com lágrimas nos olhos, pelo medo de quase tê-lo perdido pela segunda vez. E então, quando o rosto dela se separou do ombro dele, ela enfiou a língua na boca do garoto e aquele foi o melhor beijo da vida de João Hensel. Ao fundo, Maria Hensel e os soldados reais presentes ainda estavam em choque diante daquele adolescente que havia colocado para dormir, e se poderia dizer que até mesmo aposentado de vez, um espadachim experiente. E isso sem comentar as expressões de Hector Farmer e Paulo Constard. Já Conde Edmond, não. O Conde de ódio não olhava para aquele menino com raiva dessa vez, nem com desprezo, nem com deboches.
Eu convoco a lei conhecida como Tribunal de Arthur. Conde Edmond olhava para João Hensel e a única coisa que conseguia sentir daquela vez, naquele inacreditável instante, era medo. Capítulo 27. O ser alado tombou com a princesa ainda entre suas garras após subir alguns poucos metros do chão. Branca nada sentiu. Na verdade, já não estava sentindo mais nada abaixo da cintura, mas de uma coisa, ao menos, ela podia ter certeza, embora a princípio fosse um raciocínio difícil de acreditar. O demônio escuro, em forma de lagarto-morcego, estava morto. Os outros 12 bichos conjurados de Aramis interromperam seus banquetes de corpos de soldados mortos e viraram suas atenções para o companheiro, que guinchava anunciando a morte, após ter a vida ceifada e a alma arremessada de volta ao plano de onde não deveria ter saído. E então os bichos subiram aos céus, de uma forma reunida para tomar o lugar do irmão derrotado naquela batalha. E Branca Coração de Neve, enfim, vislumbrou o que havia lhe salvado, e o que seria naquele dia o primeiro milagre de sua salvação. Pois é um fato, diz a lenda, e a lenda quem diz é o povo, que existe uma montanha para cada não. Para que nasça um, outro tem de morrer, pois esse número sempre é perfeito. Não se sabe se a lenda é verdadeira ou não, mas naquela região existiam 7 montanhas, e eram 7 os seus mestres anões. São demônios de Bactiches, disse Mestre Orgulho, o mestre dos mestres anões, de braços unidos, com uma manta que lhe cobria os 2 antebraços como se fossem um só. Eles são cegos, guiam-se pelo olfato na busca por sangue, cujas terminações nervosas ficam espalhadas nos próprios dentes da bocarra. E um dos Bactiches avançou furioso sobre o grupo, em um rasante capaz de produzir assobios. Por mim, essas terminações nervosas poderiam se espalhar até mesmo pelo... Ira! Mestre Ira, o mestre anão zangado, saltou à frente com seu martelo gigantesco nas mãos. A arma rodopiou uma única vez, e o choque do bater contra os dentes da criatura foi tão violento, mas tão violento, que 12 dentes foram quebrados em uma única pancada. A criatura voou mais alguns metros, desnorteada, até tombar com um guincho característico de derrota. E então os outros se posicionaram. Sabe, eram raras, muito raras as vezes em que os 7 se reuniam. Quando isso acontecia, porém, meu amigo, eles eram capazes de desconjurar demônios, de destruir avatares, de modificar a energia de Nova Éter, e se ali estavam todos juntos mais uma vez, era porque havia um grande motivo, algo importante do qual eles tinham de tomar parte, ou para interceder pela humanidade. Mestre Gula, o mestre feliz, sempre achava graça do jeito irritadiço de mestre zangado. Ira não perde mesmo a iniciativa, não é? Disse enquanto mordia um grande pedaço de melancia. Nem esse jeito destrutivo de agir. Não há como ser diferente, disse mestre Orgulho. Ira sempre gera destruição. Mestre Inveja, o mestre Espirro, tomou a palavra, enquanto os 6 assistiam Ira destroçar um demônio atrás do outro, sozinho. Achas que eu deveria copiar algum desses demônios? Não, respondeu o mestre Orgulho. Não é necessário, apenas Ira seria capaz de abater todos eles, mas devemos tirar a princesa do campo de guerra, pois Ira não é capaz de discernir aliados de inimigos quando em fúria de batalha. Um demônio, Bactiche, prendeu o mestre Ira entre as garras, no intuito de erguê-lo e soltá-lo de uma altura suficiente. O mestre anão não apenas lhe quebrou uma das patas, como escalou por ele e começou a cavalgá-lo, girando o martelo de guerra e derrubando outros pelo caminho. Sórdido, disse mestre Orgulho. Mestre Sórdido, chamado entre os homens de mestre Dunga, como sempre vestia trapos e tinha uma aparência suja, ao menos perto da aparência mais sábia dos irmãos. Caminhou com sua bengala devagar, alguns passos, e então começou a murmurar palavras estranhas em sussurros que apenas os mortos poderiam escutar. Gula, tire a princesa de lá agora, e cuidado com as pernas dela. O que há com ela? Tu saberás.
Em um momento o mestre Gula estava de pé, terminando sua melancia. Em outro, corria de maneira sobrenatural por aquele campo, esquivando-se de garras de demônios ou corpos de baktiches, que caíam dos céus, na direção do corpo caído da princesa. Agarrou-a em um único movimento, enquanto, ao fundo, o fúnebre talento de mestre Sórdido tomava forma. Sabes, disse mestre Luxúria, conhecido entre os homens e mais ainda entre as mulheres, pelo curioso apelido de mestre dengoso. A princesa poderia me ser o estímulo para derrubar... Esquece. Cortou logo o mestre Orgulho. Não será preciso. Estraga prazer. E nos olhos de mestre Sórdido brilhou uma luz escurecida e acinzentada. O mestre anão continuou a dizer suas palavras sussurrantes, e então se escutou um contínuo som de ossos sendo recolocados no lugar, em um som medonho que mais lembrava zumbis saindo de catacumbas. Aliás, era exatamente isso que tudo aquilo lembrava. Mestre Sórdido havia escolhido 11 dos abatidos, os 11 corpos que ainda possuíam a cabeça, e pouco a pouco, como se não houvessem aceitado a morte, eles se levantaram, e em seus olhos também brilhava uma luz acinzentada. Demônios ainda não abatidos se confundiam diante daquele cenário, pois o olfato espalhado nas terminações de seus dentes fazia com que sentissem um cheiro, ao mesmo tempo de vida, sangue, e de morte, enxofre. Em um mesmo corpo, sem saber como reconhecer aquilo, eles ignoraram os renascidos, e cada vez que voavam próximos a eles, lâminas e espadas e machados cortavam o ar e decepavam asas ou cabeças. A cauda de um baktiche estalou, acertando o mestre zangado no meio do peito, jogando-o a muitos metros de distância, e ninguém sabe dizer precisamente se isso poderia ser dito, mas, bem, mestre Ira ficou possesso. Tem certeza de que devemos ficar olhando isso? Insisto que se copiasse... Penses no que estás dizendo, inveja. Tu queres mesmo te meter em uma briga iniciada por Ira? Mestre Espirro ponderou e concordou com orgulho. Mestre Gula já havia cruzado em velocidade o campo de batalha entre corpos e destroços, entre morte e violenta luta, e trazido a princesa para próximos deles. Ao fundo havia o som das 3 últimas criaturas ainda remanescentes de Aramis. 2 delas pareciam muito com os outros, a terceira não. Por algum motivo, era maior, mais volumosa e 3 vezes mais assustadora que as outras 2. Obviamente, fora essa terceira que golpeara mestre Ira. Um dos soldados desmortos de mestre Sórdido, com seus olhos acinzentados brilhantes, mirou uma flecha na direção do baktiche maior. O martelo de mestre zangado fez com que o corpo subisse aos céus como se fosse um leve espantalho. Aquele é meu! Mestre Ira gritou. Vira teus brinquedos para quem necessita deles. Ira não precisa de nada. Ira complementa a si próprio. Ira é forma única. O imenso baktiche avançou sobre o mestre anão em cólera. Os olhos de zangado se acenderam em vermelho, e o mundo passou a girar mais rápido. As garras desceram e o anão pulou. O martelo girou e ouviu-se um estrondo quando algum osso do bicho se partiu. A grossa cauda mais uma vez estalou e voou na direção daquele ser abrutalhado e destrutivo outra vez. Novamente, Ira saltou, e então desceu o martelo com as 2 mãos na direção daquela maldita cauda. O bicho sentiu terminações nervosas que passavam por ali serem esmagadas, e guinchou como um possuído, tamanha a dor provocada pelo estilhaço dos nervos. Em um ato reflexo, a boca se abriu e o tronco se jogou para a frente na tentativa de abocanhar seu agressor em uma ação suicida. Surpreendentemente, mestre Ira saltou para dentro da boca, que se fechou. Nenhum mestre anão pareceu surpreso ou abalado. Houve silêncio. E então, os dentes do bicho explodiram de dentro para fora. Para que tamanha brutalidade, não é verdade? Perguntou o mestre Luxúria. Ira não sabe fazer as coisas de outra forma, respondeu o mestre Orgulho. É porque ele não conhece outras coisas boas da vida, com que ele poderia desestressar. O mestre anão saiu da boca do baktiche abatido, impregnado por uma substância pastosa.
Ao redor, soldados desmortos terminavam de cortar membros dos 2 abatidos que faltavam e voltavam a falecer após cumprirem seus desígnios. Se isso fazia algum sentido. Na verdade, não é que exatamente voltassem a falecer. Na realidade, após a liberação de Mestre Sórdido, seus corpos voltavam a ser cadáveres. As atenções de todos os mestres anões se voltaram para a Princesa Branca Coração de Neve. Mestre Orgulho trocou-lhe as mãos e sentiu a pele mais áspera do que deveria. — O que é isso? Perguntou Mestre Gula. — Que tipo de magia é essa? — Pele de espelho. Mestre Orgulho respondeu, e todos os presentes demonstraram surpresa. Pouco a pouco, a pele vai criando uma camada, que lembra a vidro. Os poros vão sendo fechados e a pele não respira, até que isso chegue à boca, que não vai mais se abrir, e quando ao redor do nariz também se tornar vidro, ela deixará de respirar. — Quanto tempo ela ainda tem? Perguntou Mestre Luxúria. — Talvez 1 dia, talvez menos que 1. — Existe uma contra-magia? — Existe, respondeu Ira, se aproximando. — Já fui até mesmo quase testemunha dela, mas não é nenhum de nós que pode executá-la. — É verdade, completou Orgulho. Mas podemos chamar até nós aquele que possa. E todas as atenções se viraram para o último mestre anão presente, e Orgulho conclamou. Sono,